Seja bem-vindo à nossa análise diária. Hoje, dia 31/3, nossa sexta-feira, última semana do mês, último dia do mês. Nós estamos fechando nosso mês de março. Então, eu vou passar aqui. O mercado já está finalizando suas atividades. É possível que ele não consiga ganhar tanta liquidez a partir de agora. E no domingo, né, que dentro do nosso horário do Brasil, domingo a gente já vai ter o mercado novamente aberto e então reaquecido aí para o cenário do mês, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, a gente vai dar uma olhada nos pares que a gente sempre fala do diário, que é o DXY, o ouro e o dólar ien, para a gente estudar um pouquinho do que ele falou para a gente, do que ele pode vir a falar. Então, o nosso olhar aqui não vai ser no day trade, tá? Nosso olhar vai ser para possivelmente um olhar mais para o mensal. Então, a gente vai fazer uma análise um pouco mais macro e menos micro, como a gente faz nessa programação nossa aqui do diário, para que a gente entre o mês de abril com um olhar um pouco mais expandido, tá bom? Então, eu vou compartilhar agora minha tela. Bom, inicialmente aqui a gente está no gráfico do DXY, que é a moeda que a gente sempre trabalha comparando com o ouro, ou perdão, comparando com o dólar, né? Porque é uma cesta de moedas. Logo, temos aí várias informações neste cenário. Bom, aqui nós temos uma linha de tendência. Eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar pelo TradingView. Nós temos a linha de tendência, ó, que está bem bonitinha aqui, ó, sincronizada. E aí, o que que acontece, tá, gente? No gráfico semanal, o olhar que a gente pode ter para um próximo movimento na semana seria um respeito nessa região e ele tentando vir mais ou menos na região de 50%. Ele vindo nessa região de 50%, a gente pode demarcar aqui dentro dessa região aqui, que é exatamente onde está a ponta da minha seta, né? Que seria o preço ali dos 103.523, tá? Esse seria o nosso ponto, que pode ser o nosso próximo ponto de entrada. O que que acontece aqui, tá? Aqui tem algumas informações incongruentes aqui. Primeiro, que nós temos, né, uma movimentação forte de baixa, uma tentativa de ganhar preço e também uma tentativa de perder preço e continuar essa movimentação. Então, aqui, a gente pode entender como um cenário de suporte, tá vendo? Isso pode fazer com que o preço suba de uma vez, tá? Deixa eu tirar minha câmera para cá e jogar para cá. Isso aqui pode subir de uma vez, voltando inclusive para esse ponto aqui. É uma região, a região de ponto de parada de 30%, né? Então, 30% pode ser formação gráfica. Então, ó, tá vendo ali? Tá dando mais ou menos 30, ali, ó, na casa dos 38, pode ser uma formação gráfica. Então, aqui a gente poderia, enfim, vai ter que ver qual vai ser o próximo cenário da semana. Mas vai ser movimento de alta, tá? Se ele vai parar aqui, a gente não sabe. Se ele vai parar aqui, a gente também não sabe. O grande lance é aguardar o que que ele vai fazer para as próximas semanas, principalmente para abril. Ele ganhando força aqui, a gente pode ver um cenário de abril em alta para esse par, né? No caso aí. Se a gente vê uma possível semana nesse cenário, fazendo candlezinho pequenininho, nesse cenário, outro doji, isso aqui é um doji, tá? Na libélula, enfim, ele pode fazer isso aqui vindo para pontos até mais baixos, tá? Então, vamos ficar atento aí. Inicialmente, não tem um outro olhar a não ser o movimento de alta para o semanal, tá? Para o diário, o nosso diário também está bem claro aqui, o respeito na região de suporte, tá? Ainda sinto, ainda vejo e ainda percebo a possibilidade dele vir também região de 50%. Deve dar mais ou menos abaixo desse rompimento desta casa de preço ali, e a gente pegar um pivô de continuação de baixo, tá? Então,
movimento, e aí o próximo movimento é rompendo, tá? Bom, o que que pode acontecer aqui? Perdão, gente. O que que pode acontecer aqui que é um cenário que pode ficar evidente ali? Ó, toda esta região aqui, que é a região que eu venho falando com vocês, ser um cenário de acumulação, tá? O que ia ser delicioso se a gente aproveitasse, quando ele tocasse aqui vendesse, quando tocasse aqui comprasse, mas daí ia ser perfeito, né? Olha que delícia. E aí, então, seria um retângulo, o padrão, a formação de padrão em retângulo, ele pode ser de continuação ou um padrão de reversão. Logo, o possível cenário seria ele vindo para esse ponto para cá e ele vindo esse ponto, possivelmente aqui para nossa linha de tendência, tá? Sempre saindo do topo, aqui, o movimento. Então, o diário é isso, tá? Eu criei dois cenários também aqui no diário, tanto de alta como de baixa, sempre respeitando os nossos limites aqui de marcação e também respeitando a tendência, que ela é a grande responsável em fazer nossas movimentações darem certo, né? Ó, aqui tá a marcação bem aqui embaixo, mas esse fundo tá aqui, né, gente? Sejamos honestos com o preço, né? Ele está aqui, então ele vai vir desse ponto, este, possivelmente para este, tá? Isso é o que a gente espera dentro da tendência, lembrando que tem essa região de preço que ele pode trabalhar, tá? E vamos dar uma olhada aqui no nosso mensal. Nosso mensal, olha que bonitinho. O nosso mensal, ele já está dizendo uma informação aqui bem legal, ó. Aqui também, ó, já fica mais nítido o cenário de acumulação. Ele vai abrir numa região embaixo, né? Então, isso pode levar o preço para cima. Então, quem for vender, talvez seja realmente quem estiver pensando em vender, esperar um pouquinho mais e vir nessa região para tomar uma medida para baixo. Mas ele, dentro de tudo que a gente falou, ele está dentro de um cenário de acumulação, ó. E o que que ele faz aqui, ó? Que era o que nós havíamos imaginado, ó, né? Ele vem aqui e supostamente faria isso aqui, né? Correto? Então, o que ele estaria fazendo, no grosso modo, um movimento mais, vamos dizer assim, primário, né? Seria este único movimento aqui. Esses movimentos aqui seriam movimentos secundários, né? Então, esse seria um possível movimento. Agora, nós podemos ter esse olhar aqui também, ó. Ó. Eu pegar aqui, sendo região possível de resistência, né? O preço fazendo isso aqui seria uma movimentação clara para vir buscar a linha de tendência de baixa, né? Então, temos que aguardar os micros movimentos para conseguirmos visualizar o macro. No macro, no mensal, no semanal e no diário, ele vai iniciar já a semana que vem em um movimento forte de alta. Isso já sabemos aí, e não tem necessidade de estudarmos. Então, vamos jogar aqui para o nosso USDJPY. O nosso USDJPY, que está muito parecido, inclusive, com o DXY, se eles percebem, ó. Tem um ponto aqui de resistência, rompimento, possibilidade de continuação do movimento. Aqui, ó, o que que ele acontece aqui? Deixa eu jogar no semanal, igual eu iniciei lá.
ele também, ó, tá próximo de uma região de suporte, tá vendo? E aí ele toca pela segunda vez, segura na região de 50%, que é deste movimento aqui, ó. Este movimento aqui, 50% dele, continuação, né? Normalmente ganha força para continuar o ponto de pivô, ó lá. Na verdade, ele também chegou a 38, nem chegou a 50, ó. Chegou a 30 também do movimento. Então pode ser performação gráfica neste ponto aqui, ó, fazendo o mesmo cenário. Nada muito diferente, tá vendo? Porque a gente tem um dólar como moeda base, então as estruturas elas ficam muito parecidas, né? Ficam muito parecidas por causa do nível de cotação. E nosso diário, que também aqui a gente pode puxar uma linha de tendência aqui de baixo, ó, também está sendo respeitado aqui, que também tem, tá? E o nosso querido Shaw USD, que está no topo histórico, pode começar com um cenário de baixa. Aqui é uma acumulação, ó, um canalzinho de alta que eu fiz no tempo gráfico menor. Ele rompe essa região de preço, né? Acumula acima dela e está acumulando, tá acumulando. É bem possível que ele faça um movimento de alta. Há a possibilidade, né? Tendo em vista aqui a continuação do movimento. Agora, se o mercado entender que essa região toda é uma resistência, o preço vai puxar para baixo, conforme está aqui, ó, nesta região, ó. Como é que ele está nesta região aqui, ó. Tá vendo? Está dentro dessa região. Então, pode ser que de fato, é, a gente inicie aí um movimento possível de baixa para o diário, tá? Vamos dar um zoom menor aqui, maior, perdão. Um zoom maior, a gente consegue ver isso, ó. A formação. Deixa eu tirar essas linhas de tendências, vão ficar mais fáceis para a gente. Esse aqui, ó, é a nossa região de referência. Região de referência, tá? Então, ele perdendo essas marcações, tanto da mínima quanto da máxima, a gente, a gente vai aproveitar a oportunidade, seja de continuação, seja de reversão. No cenário aqui do semanal, cenário semanal, há uma tentativa ainda do preço em tentar botar o preço para cima, tá vendo? Ó? Então aqui, ó, supostamente tem uma linha de tendência nessa região, né? Então poderia ele sim, de fato, retornar, né? Tá bem íngreme, tá vendo? Tá bem íngreme, não é uma angulação muito bonita, o que talvez podemos esperar o preço dentro dessa região aqui, que vai fazer uma angulação melhor na linha de tendência, né? Então, esse poderia ser o ponto de parada dele inicial, tendo em vista que aqui é uma região de resistência, ó. Tá bem nítido esse ponto aqui. Eu vou até trocar aqui. Vou botar outra cor aqui na minha plataforma. Vou botar vermelhinho, para lembrar de vender. E rosinha. E vou limpar, pronto. Então, vou tirar isso aqui daqui. E aqui, ó, tá vendo? Então, o melhor momento para vender ou vai ser tocando essa região novamente, ou vai ser abaixo dessa formação aqui. Lembrando que ele fazendo um movimento para baixo, a gente pode pegar ele nessa região aqui, ou talvez até dentro do início dessa acumulação aqui antes do rompimento, tá vendo? Então, essa vela aqui é uma vela forte de ignição, né? Pode ser o início da tendência de um movimento.
da tendência e do movimento, tá? Vindo o preço subir, inclusive, para as esferas mais altas, tá? E nosso mensal também está muito interessante. O nosso mensal ele já traz uma mensagem mais confusa, porque a vela de alta ela engolfa os dois últimos meses, né? Podendo iniciar aqui um movimento de retração para essa região da marcação em verde, até ele vir para esse ponto aqui. Então, ele faria um movimento pequeno aqui no mensal, um movimento pequeno aqui no mensal, para então o próximo mês. Deixa eu até simular aqui, ó. Aqui, movimento pequeno aqui e levando o preço para cima no mês de maio, tá? Bom, gente, é isso. Esses pares, já dei aqui o olhar de todos os pares que a gente faz, né? Já fiz um planejamento para a semana, já fiz um planejamento para o mês, e ao longo do mês a gente vai executando isso que a gente viu. Cada dia vai ser um dia diferente, obviamente, né? Então, espero que vocês aproveitem essa é a ideia do vídeo para que vocês possam ir aprofundando e enriquecendo. Vocês viram que tem informação gráfica, tem angulações, tem movimentos, tem tendências, e tudo isso envolve uma necessidade de conhecimento para que vocês façam boas operações, obviamente, né? O meu intuito aqui é trazer esse conhecimento e vocês conseguirem aproveitar isso com bastante lucro e bastante dinheiro no bolso, tá? Um beijo para vocês, até segunda-feira e até mês que vem. Beijo!